já que estamos recebendo esse casal que faz do seu trabalho, um trabalho de assistência, de divulgação, pela arte, pela palavra. E como diz aqui, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho. Eles vêm trazer hoje uma apresentação importante, curiosa, de novidade para nós, interessante, mas muito rica no seu conteúdo. Então, eu passo agora a palavra à noite para Raquel Maia e Merlânio Maia para a sua apresentação. Os bonecos de lata, como são chamados. Boa noite a todos. Com imensa alegria que nós nos encontramos aqui, nesta instituição abençoada, e parabenizando pelos 50 anos de fundação, divulgando o Evangelho de Jesus e espalhando luz para toda a humanidade. Boa noite a todos. Tá ligado aqui? Estão me ouvindo aí direitinho? Estão me escutando? Não. Tá ligado. Ok. Boa noite a todos. Agora faltou o som do violão. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui na UF. Nós que conhecemos seu Chico há tanto tempo, tanto carinho, que a gente veio sempre aqui visitar esta casa, Dona Gleusa. E agora com Santana, com Lúcia, Sandra, Lissandra. Que é isso? Eu vou cantar para vocês se esse violão pegar. A mensagem da noite é a arte de amar no voluntariado. E nós temos um trabalho que realizamos no Hospital do Câncer, no Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa, e somos chamados os bonecos de lata. Somos meio enferrujados, vocês estão vendo, né? Mas somos os bonecos de lata. E vamos começar com uma canção. Tá bom, pode baixar. Baixa um. Tá ótimo. Deus abençoe, Deus abençoe quem hoje escuta meu canto. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode cantar com a gente. Deus abençoe quem vive enxugando o pranto. Deus abençoe ao que semeia alegria, ao que se ocupa do bem, quem leva paz e harmonia, quem ama o próximo também, quem semeia o Evangelho, quem na humildade vem, quem vive a caridade aqui e além. Deus abençoe, Deus abençoe quem hoje escuta meu canto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe quem vive enxugando o pranto. Deus abençoe. Aê, meus amor. O som tá me dando um trabalhinho aí, né? Assim aí. A doutrina espírita é, portanto, na linguagem que traz o grande codificador Allan Kardec para todos nós, com a sua obra O que é o Espiritismo, nos fala que é, portanto, uma doutrina que é uma ciência que trata da origem,
da natureza dos espíritos, bem como da sua comunicação com o mundo corporal. E é essa doutrina que nós abraçamos e que aprendemos em seus princípios básicos: Deus, imortalidade da alma, a reencarnação, falando-nos verdadeiramente sobre a vida futura e nos mostrando que a cada dia das nossas vidas nós precisamos começar a pensar no nosso momento de progresso moral e espiritual, pois eis que a destinação de cada um de nós é a perfeição. E os Espíritos já nos trazem isso, porque o objetivo da encarnação, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos superiores, eles nos dizem, portanto, que é a perfeição. E de que forma nós conseguirmos este caminho, senão através da realização do bem? De que forma, senão, de nós verdadeiramente buscarmos amar ao próximo incondicionalmente, vendo em cada irmão nosso, em humanidade, um ser que nós precisamos colaborar. E nesta noite, nós vamos então buscar entender que a função do voluntariado que existe na nossa vida deve fazer parte do nosso cotidiano. E essa palavra voluntariado, que significa, portanto, também a solidariedade em ação, todos sabem que existe uma legislação vigente no nosso país, na Lei 9.608 de 1998, portanto, tantas criaturas com essa legislação começaram e decidiram nas próprias vidas de realizar muito o bem, de uma forma em que, independente de religião, independente de credo, mas sentindo a força e a vontade de tornar-se um ser melhor e de fazer o bem. Mas nós sabemos que mesmo antes de existir essa lei, no nosso país, como em diversos países do mundo, o Brasil é um país ainda eminentemente solidário. O bem existe no nosso país, embora saibamos que as notícias negativas, doentias, são muitas vezes aquelas que geram e que dão maior ibope. Mas nós deveremos ser os grandes responsáveis para podermos transformar cada um de nós e, consequentemente, a nossa transformação vai gerar, sim, a transformação do nosso orbe terrestre. E nós precisamos ultrapassar as fronteiras do centro espírita, não ficarmos apenas dentro do nosso casulo ou com aqueles a quem nós convivemos e aprendemos a amar. Mas, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos ir ao encontro do infortúnio oculto e há tanto bem a fazer. E para que isso aconteça verdadeiramente, nós aprendemos também com o grande codificador, que no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo 17, no item Sede Perfeitos, no capítulo ele nos fala, o homem de bem. E para nos tornarmos um homem de bem, é necessário sim nos despojarmos de tudo aquilo que nos faz sofrer, das amarras da terra, de buscarmos a bondade e, consequentemente, a solidariedade em nossas vidas. E resume Kardec dizendo que o homem de bem é aquele, então, que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade. E para falarmos do voluntariado, que é também um ato de nós nos colocarmos na posição do outro, que se chama empatia, deixarmos e trabalharmos dentro de nós para não mais sermos tão egoístas e vivermos no egocentrismo, para podermos amar, nos colocarmos no lugar do outro para enxergarmos a dor e buscarmos amenizá-la. Por quê? Aprendemos com Jesus e com a doutrina dos Espíritos que Deus se revela às criaturas através de nós mesmos, que nós somos as mãos de Deus, representadas com o outro para poder minimizar o sofrimento do outro. Embora saibamos que tudo o que passamos é de origem de cada um de nós, é obra nossa, mas também, quando nós começamos a enxugar as lágrimas dos outros, não mais temos tempo para chorar. E eis uma forma de nós buscarmos cada um, nesta noite, um grande despertar
para a solidariedade. Allan Kardec, na obra A Gênese, ele nos fala que há inúmeros progressos na humanidade que foram conquistados pelo bem-estar material. Isso em 1868, esta afirmativa, e relacionadas, portanto, na área das ciências, na área das artes, e nós vemos até no mundo atual quanto esta evolução já se faz. Porém, o codificador falava da importância de nós desenvolvermos o progresso da humanidade no âmbito moral. E para essa conquista, a humanidade necessita de desenvolver a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Então, como estão atuais as palavras do codificador? Porque para fazermos o bem, é sinônimo de nós realizarmos o amor em ação, que é a caridade. Mas a caridade, ou a doutrina espírita nos traz, abre um leque enorme para nos esclarecer que ultrapassa as fronteiras de nós apenas imaginarmos que é dar a esmola. Precisamos dar de nós mesmos, do melhor dos nossos sentimentos. Por isso, que Allan Kardec tivera então o zelo de perguntar aos espíritos superiores, na questão 886, o que significa a palavra caridade, como se entendia Jesus. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Portanto, cada um de nós pode e deve verdadeiramente exercitar este processo da caridade, porque vai nos conduzir a um caminho bem melhor no nosso viver. E então, nós, neste desabrochar das virtudes, rumo à evolução espiritual que nos aguarda, como nos fala as próprias lições do Espiritismo, do átomo ao arcanjo, um dia todos nós verdadeiramente seremos anjos. Mas para isso a gente precisa fazer o quê? Vamos trabalhar e acreditar. E uma das formas desse trabalho, ele passa pelo trabalho de foro íntimo, da renovação de atitudes, de substituição de defeitos por virtudes, e acima de tudo, nós, então, também buscarmos este exercício do bem para que possamos cada vez mais cumprir com as leis soberanas de Deus no nosso viver. E nós, graças a Deus, Deus me deu a graça, a alegria, a satisfação de a gente construir uma família, e há 32 anos nós estamos juntos. Queria, por gentileza, que abrisse ali, Gabriel, os slides. E nós, na linguagem de Joana de Ângeles, ela também nos esclarece Vitória sobre a Depressão. É um livro importante para que a gente leia. E no capítulo 20, tem um capítulo chamado Trabalhador Espírita. E lá, Joana de Ângeles nos fala, esclarece, que o Espiritismo é, portanto, uma revivescência do cristianismo. E que cada um de nós precisa começar a conduzir-se no ato de fazer o bem, onde quer que estejamos. Ela esclarece e diz mais: nos tornemos trabalhadores voluntários, para que o bem possa ser instaurado na terra e, consequentemente, nós possamos, sim, passar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração e, consequentemente, mundos felizes. E nós resolvemos, num dos gestos, e aqui vai a ação em que nós estamos demonstrando para que todos nós sejamos voluntários de mãos unidas, seja num asilo, seja com crianças, seja em quaisquer atividades. O importante é que possamos fazer o bem. E nós resolvemos, eu e Merlane Maia, meu marido, a gente realizar esta tarefa, em que tudo começou com ele há 20 anos. E ele vai contar a história para que a gente possa entender o que é viver esse trabalho. Por isso que a gente está caracterizado assim,
como os bonecos de lata, que nós fazemos esse trabalho semanalmente. E nós trouxemos uma história registrada num livro, que é um livro que registra memórias desse trabalho durante os 20 anos que realizamos. Oi, 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 estão com saudade do boneco de lata? Nós somos os bonecos de lata dentro do Hospital Laureano, o Hospital de Câncer da Paraíba, é um hospital referência no tratamento do câncer. E começou lá atrás. Na realidade, Raquel trabalhava na Caixa, não tinha tempo para, durante a semana, fazer o trabalho, e eu comecei lá. Eu, na época, tinha deixado de ser diretor da Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, da MEBEM, lá da União Espírita Deus, Amor e Caridade, a casa da vovozinha. E eu sentia uma necessidade muito grande de fazer um trabalho diferenciado. E uma amiga nossa, tia Esté, disse: Merlane, você com seu violão ficava tão lindo cantando lá na casa de apoio da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E eu aceitei. De pronto, logo, na segunda-feira, eu estava lá com o violão e comecei cantando para eles de boa, sem muita pretensão, sem pensar em muita coisa. Levava o violão, cantava para eles e ia embora. Depois, aqui, para os adultos, as crianças não tinham entrado ainda no processo. Vocês vão ver no livro. Quem comprar o livro, que esse livro ele é revertido 100% para o nosso trabalho lá, para os custos, que são muitos, os projetos que a gente tem dentro do projeto Boneco de Lata, que agora o próximo vai ser um CD com as crianças portadoras de câncer cantando conosco o CD. Então, mas voltando aqui à casa de apoio, e comecei a fazer esse trabalho com os adultos. Aí tinha uma assistente social que participava da Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, que ela era assistente social do hospital. E ela dizia: Merlane, tu tem que ir ver lá no hospital as crianças não têm alegria, não tem ninguém que possa tocar. Naquele tempo era muito mais difícil. Só eram duas salas que ficavam as crianças. E as crianças que não podiam ser internadas, porque não estavam tão graves, elas ficavam com a família dela no hospital. Na época, eu conto tudo isso no livro. Na época, embaixo de umas mangueiras que tinha lá as crianças e as mães. E era um momento muito doloroso que se passava aquilo, até se criar, Dr. Gils criar a Casa da Criança, que era uma casa de apoio. Mas, nesse interregno, eu tocava com os adultos. E aí, a Rede Feminina de Combate ao Câncer só podia trabalhar mulher lá. Então, eu era um homem trabalhando no lugar que só quem podia trabalhar era mulher. E não podia. Aí a presidente chegou para mim e disse: Merlane Maia, eu ia toda segunda-feira à tarde, e ela disse, Merlane subiu lá em cima onde eu tocava com os meninos e disse, Elisete Simões o nome dela, a presidente da Rede Feminina, e disse: Merlânio, nós mudamos o estatuto, isso no final dos anos 90, nós mudamos o estatuto da Rede Feminina para aceitar homens. Você quer ser o primeiro voluntário da Rede Feminina de Combate ao Câncer da Paraíba? E eu me emocionei muito e aceitei, fui preencher o cadastro, fiquei sendo o primeiro homem da Rede Feminina. E até hoje nós somos voluntários da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E Cristiane me convenceu, porque eu dizia: olha, criança eu não suporto, o adulto eu ainda aguento ver com câncer, mas a criança não dá para mim não. Não tem como não. Mas de tanto aquela água batendo na pedra, né? E teve um dia que eu disse: eu vou conhecer esse trabalho, vou conhecer. E levei o violão, porque não tinha nenhum adulto naquele dia, eles faltaram assim, não tinha mesmo, só tinha dois senhores lá, e eu fui liberado. Fui com ela para o hospital, cheguei lá com as crianças, comecei logo a cantar aquela música que vocês conhecem, que é Pai Francisco entrou na roda, música do imaginário infantil que eu conhecia. Passei o resto da tarde sentado num tamborete, cantando para aquelas crianças, e foi uma tarde memorável, adorei.
eu disse, Cristiano, eu vou começar um trabalho com eles. As crianças carequinhas, tal, como vocês estão vendo aí. Cada uma dessas crianças tem uma história no livro, só que no livro eu troquei o nome, que é para ninguém saber quem é, para não, claro, né, uma questão, até obedecendo ao ECA, que proíbe a exposição das crianças. Então, a gente começou a fazer um trabalho com essas crianças. Isso em 1998, já era 98, 6 de novembro de 98. E começamos o trabalho. Então, esse livro são memórias de algumas poucas histórias. Tem muito mais histórias. Dariam mais livros. Né? Aquelas histórias tristes eu não coloquei, evitei de colocar história triste. Só são histórias emocionantes, histórias engraçadas, histórias de médicos, de mães, de pais, de crianças vencedoras, maravilhosas. E todas essas crianças, elas têm um espaço no meu coração. Outro livro que caberia, porque eu fui conhecer o Espiritismo no começo dos anos 80, porque eu tenho uma mediunidade que é de desdobramento. E naquela época eu desdobrava e não voltava mais para o corpo, era difícil a volta, o retorno era uma morte. Toda vez que eu saía do corpo, era uma morte, que eu achava que eu tinha morrido, que eu não voltava mais no corpo, porque era uma dificuldade imensa, às vezes dentro do ônibus, e eu ficava desesperado porque eu saía do corpo dentro do ônibus. E, às vezes, o ônibus ia saindo e eu saía do ônibus, e saía correndo atrás do ônibus para pegar o ônibus na próxima parada. Olha, era um terror. Passei por tudo isso. Em casa, com todo tipo. Então eu fui buscar o Espiritismo por conta desse problema, que eu resolvi não trabalhando com essa área, porque hoje a espiritualidade me leva, e eu tenho um trabalho muito grande no mundo espiritual com essas crianças desencarnadas lá na colônia, muito bonita a colônia que eu vou, eu sou levado para tocar violão para eles, para fazer a alegria deles lá na nova vida, na nova morada. Alguns que se preparam para reencarnar, outros que vão se preparando para tomar outros caminhos, outros que se desenvolvem, crescem como se fosse aqui na Terra, que vão assumindo aquela personalidade. Alguns outros não, outros precisam reencarnar, então são preparados lá para voltar. Isso daria outro livro, as histórias que eu trago desses momentos durante a noite, o sono, que a espiritualidade vem buscar. Mas a gente vai se ater só com esse livro que nós trouxemos para vocês conhecerem. É um livro que ele custa só R$30, e 100% desse dinheiro é uma doação que se faz ao projeto Boneco de Lata dentro do Hospital de Câncer, que tem criança de todos os tipos que vocês possam imaginar. Tem crianças pobrezinhas que vêm lá daquele sovaco de serra do interior, e tem crianças que têm uma condição financeira muito boa, tem crianças que hoje estão cursando medicina, que chegaram lá mamando no peito da mãe, e hoje passaram no concurso, como Maria Fernanda, tem até a foto dela aí. Ela passou em segundo lugar em medicina na UFRN, que ela mora em Caicó e frequenta a Universidade Federal lá. Tem crianças que passaram por situações dificílimas. Tem um caso que eu conto no livro da criança que era modelo. Chegou lá com 11 para 12 anos de idade, já era modelo, linda, olhos verdes, morena, linda. E a quimioterapia começou a cair o cabelo, e aí ela ficou careca. Isso para ela era um problema, que ela era uma criança, assim, muito vaidosa, e que fazia essas fotos, os books dela era a coisa mais linda. E isso ela sofreu muito. E ela tem um caso que eu conto dela, que ela, numa semana a gente chegou, ela triste, chorando, e eu fui cantar para ela. Aí Raquel ainda não estava no trabalho, Raquel só entrou quando mudamos para o sábado, que ela trabalhava e não podia, alguém tinha que trabalhar lá em casa, né? Alguém tinha que fazer esse serviço dolorosíssimo.
E eu era vendedor, tinha hora de parar na hora que eu quisesse. E o meu chefe permitia que nas segundas-feiras que eu fazia esse trabalho. Quando mudei para o sábado, foi que aí eu trouxe a boneca de lata. E ajudou muito a boneca de lata, porque a boneca de lata, ela entra com outro caráter, que nós passamos a dar apoio psicológico às mães. Porque um homem é mais difícil da mulher se abrir e tal, mas uma mulher no processo foi muito bonito o trabalho. Aí nós fizemos um trabalho, tem muitas histórias. Uma delas, a criança, o menino, ele chegou a desencarnar, mas era uma família muito ligada a gente. E a mãe estava em frangalhos e a criança na pedra, lá, que o hospital. Então, Raquel pediu a roupa e vestiu a criança ali. Eram momentos assim, eu sou chorão mesmo, vocês me perdoem. Eu vou cantar para vocês as músicas que a gente canta lá. Para vocês terem uma ideia, quando a gente chega lá uma calamidade de tristeza, de desespero. Mas também tem muita alegria, tem muita paz, tem muita harmonia. E a gente faz esse trabalho com o coração e a nossa alma e a nossa vida. E aí eu agradeço a Deus, como eu falava, por ter uma sensibilidade de um artista dentro de casa e poder revelar no livro coisas que vão ajudar a outras pessoas a desenvolver e a pensar mas um pouco mais no próximo. eu estava dizendo que a gente chega lá e leva a alegria. A função da gente é só a alegria. É só levar a alegria. E o bom é porque lá a gente consegue ver a criança como ser puro no seu conjunto, no seu complexo maior. Não como aquela criança que está com dor, com sofrimento. Porque quando a gente chega, a gente sabe que o bem e a alegria faz com que possa desenvolver em cada um, inclusive o quê? O próprio antibiótico natural, né? Os próprios... nessa sensibilidade maior que faz com que cada um possa Ela está dizendo porque viver. Teve uma época lá que vieram uns pesquisadores e eles fizeram aquele exame da saliva. Os hormônios começam a vir à tona. Para saber quanto aquele trabalho de alegria ajudava a criança no processo da criança com câncer. Fala mais próximo. Eu estou falando aqui. Aumenta um pouquinho esse microfone. Então, a gente aí tira a saliva da criança, e aí está excelente. Tira a saliva da criança antes, e aí faz o trabalho e vai fazer a pesquisa depois do trabalho. E a imunidade da criança chegou a aumentar em torno de 6%, coisa que dificilmente consegue isso com medicamento. Você está entendendo como o que a alegria, a música, a alegria é uma terapia profunda nesse sentido. Então essa é a função da gente lá. Também a gente é medicamento lá. Aí eu fiz algumas canções para cantar com eles, né? Quando a gente chega é bom dia. E eu vou cantar para vocês logo esse bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amor, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, que Deus te abençoe, bom dia. Eu te desejo amor, eu te desejo paz, que Deus cure teu ser, que Deus te dê bem mais. Eu te desejo vida, saúde e alegria, de todo o coração te desejo bom dia. Bom dia, Bom dia, bom dia, bom dia, meus amor, bom dia. E assim a gente
gente chega cantando bom dia. A gente já chega nesse bom dia lá. Desde o início da entrada do hospital. A todos os trabalhadores, aos enfermeiros, médicos, e a gente chega circulando com as crianças. Mas a gente tem um olá que levanta o astral de qualquer um. Olá, eu vim aqui só pra te ver. Estou aqui pra cantar e dizer que você é meu irmão, minha irmã. Vamos cantar lindo amanhã. Olá, não esmoreça, tenha fé em Deus, que tudo pode, ama os filhos seus. Tua saúde vai se melhorar, com fé a cura vai chegar. Junte a esperança, amor e fé, com mais tolerância e união. Logo ao começar o dia, um sorriso de alegria. Deus cura a alma, o corpo e o coração. Coração. Deus cura a alma, o corpo e o coração. Não aplaudo, não. Então a gente começou a mudar a vida nossa. Alguns conceitos das crianças que vivem o agora. E a gente tem aquele vício de ter ansiedade pelo amanhã, pelo daqui a pouco. Mas nós só temos o direito ao agora. E as crianças mudaram esse conceito dentro de mim. Eu vivo intensamente como eu estou vivendo aqui, né? Mesmo com meus achaques, meus problemas, minhas necessidades e tudo mais, mas nós temos que viver o agora. E nós aprendemos que é neste agora que deve fazer parte do nosso viver. Porque com as crianças, tudo que a gente puder fazer tem que ser no momento atual. Porque a gente não sabe se na próxima semana eles vão estar conosco. Mas a gente sabe e pode desenvolver dentro de nós a solidariedade a cada instante. Eu lembro muito bem de um dos casos, por isso que eu agradeço muito ao Boneco de Lata, porque pela sensibilidade de poder usar este violão, que este violão vai para o mundo espiritual, graças a Deus. E eu digo que a gente, há 32 anos que a gente está junto, graças a Deus, e a oportunidade de fazer um trabalho em que desabrocha em nós a vontade de servir, de amar, de ajudar. E quem melhor do que o Mestre Jesus para nos ensinar isso? A nos dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu lembro muito bem de um dos casos que nós estávamos de madrugada em casa, e uma das mães ligou para a gente e dizendo que do seu filho estava bastante adoentado, estava no hospital, um dos hospitais em João Pessoa, e a mãe perguntou o que era que ele queria receber, o que era que ele tinha vontade para que ela pudesse fazer e ajudar. E ela chegou para a mãe e disse: traga meu boneco de lata. Eu quero que ele cante, porque quando ele canta eu fico bem. E aí foi bastante interessante, porque ligaram para a gente e a gente foi para o hospital, paramentado, de essa forma simples que a gente usa, mas com muita alegria no coração. E ao chegar no hospital com violão, as pessoas queriam barrar a gente. Até a gente lembrou daquele caso, né, de Pepeu Gomes e barrados na Disneylândia, né? Mas a gente, quando estava, a gente disse que a causa era muito nobre, deixasse a gente entrar lá no hospital. E a criança estava cheia de aparelhos, e a gente foi. E com nossa surpresa, claro que não foi a gente, mas a espiritualidade amiga, nós fizemos oração, e nós cantamos não apenas com a voz, mas cantamos com a alma, com o coração, com o dar de si, e nos colocando cada vez mais no acolhimento daquela família. E por surpresa nossa, os aparelhos começaram a melhorar. E aquela criança também, os olhos brilharem, e os médicos então podem cantar a noite inteira, aqui vocês podem ficar. E graças a Deus a gente então, esse é o nosso trabalho. Onde quer que chamem, a gente vai. A gente cria laços, a gente cria vínculos. E o bom de tudo isso é sabermos que a vida é eterna e estamos sempre na vida.
Muitas crianças que se vão, continuamos com elas no mundo espiritual. As que estão aqui, continuam conosco a nos ajudar, a multiplicar o trabalho, a quererem ser médicos, enfermeiros, poder ajudar a novas crianças. E a gente diz que são as nossas latinhas do coração, em que a gente ama profundamente. E agora vamos cantar mais uma música que faz parte do nosso repertório, que é a força do amor. O amor, que é este sentimento tão nobre, em que aprendemos com Jesus quando falava: "O único mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado." E esta força que nos move para a gente poder realizar um trabalho e toda semana poder ajudar a muitas pessoas. Eu acredito na força do amor. Eu acredito no renascer da flor. Acho bonito a luz do teu olhar. O teu sorriso é a felicidade que eu preciso. Caminho pra chegar no paraíso, pra gente se encontrar. Pois esse mundo é uma bola, aonde a gente deita e rola, e gira todo mundo em volta do amor. Pois esse mundo é uma bola, aonde a gente deita e rola, e gira todo mundo em volta do amor. A turma da alegria chegou, sua arte é um sorriso, uma flor, para semear na terra o amor, a paz e a esperança. A turma da alegria chegou, sua arte é um sorriso, uma flor, para semear na terra o amor, a paz e a esperança. O amor, o amor, o amor. Na, 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 na. Aê. E esta força do amor, que então deve fazer parte de cada um de nós. E a gente sabe que a própria Joana de Ângeles nos diz, em um dos seus livros, que o amor é o oxigênio que move a alma. Imaginemos o dia em que possamos então respirar este amor, viver este amor, amar cada vez mais em profusão, para que a gente possa sentir a paz e a conquista interior. Portanto, meus queridos irmãos, a mensagem desta noite que nós queremos deixar é que possamos brotar em nós cada vez mais a solidariedade. Não é aqui o trabalho de Raquel e Merlânio, dos bonecos de lata, mas apenas uma gotinha em um oceano que a gente vai para justamente apagar o grande incêndio da turbulência, da violência, das coisas que acontecem ao nosso redor, em que nós devemos ser esses instrumentos a poder fazer com que o bem reine na terra. Por isso que, na última pergunta de O Livro dos Espíritos, que é a 1019, quando Kardec pergunta se poderá sim um dia ser instaurado, então, o bem na terra, e os Espíritos responderam muito bem, que quando verdadeiramente todos nós tomarmos a decisão de fazermos esse bem, possamos então dizer que estamos concretizando na nossa vida o melhor de nós mesmos, doando cada vez mais, e o bem será instaurado na terra, na mudança de comportamento e de tudo que acontece ao nosso redor. Vamos dar vida, vamos dar alegria. E agora a gente passa o vídeo para que vocês possam entender esse trabalho. História do vídeo. Esse vídeo, a gente estava no hospital, então a televisão queria fazer um trabalho lá, uma matéria, um artigo, e disseram: tem uns bonecos de lata aí, que ele queria um trabalho diferenciado. E aí vocês vão ver aí, aqui embaixo.
você, né? Vem. Então a TV Correio, ela pediu para a gente, eu disse, olha, é o seguinte, você vai lá e filma o nosso trabalho, porque não tem como eu inventar um novo trabalho para você, então você filma a gente trabalhando lá, e você faz uma matéria. Eles fizeram uma matéria bem direitinho, assim, muito correta, eu gostei muito dessa matéria, por isso que eu trouxe para vocês verem aí esse trabalho que saiu. E eu recebi 46 ligações na mesma hora que o programa estava passando, que eu disponibilizei o meu celular. Meu amigo, ô povo para ligar, mas liga mesmo, viu? É uma coisa fantástica esse programa. Para ajudar, querendo comprar o livro, foi legal. Então, assistam aí e que coisa interessante. Eu dou clique aqui, não? É? Deixa ele, é porque ele vai clicar o som lá, aqui é só a imagem. Já pode, vai, Kel. Vocês vão ver agora nessa tela uma história. Vocês vão ver uma história de Raquel e Merlânio. Preste atenção. Um casal que há 20 anos dedica um pouco do seu tempo para fazer a alegria de crianças que estão em tratamento no Hospital Napoleão Laureano. E eu fui lá conhecer o trabalho deles. E a gente vai mostrar aqui agora, nesse quadro aqui, olha, exemplos do bem. Preste atenção. Exemplos do bem nós vamos fazer hoje aqui do Hospital Napoleão Laureano. Um projeto Boneco de Lata, onde um casal se uniu para trazer alegria à ala infantil. Há 20 anos que esse casal faz esse trabalho. Vamos conhecer agora de perto aqui. Chega comigo, vem. Bom dia, que Deus te abençoe. Bom dia! Bom dia! Olha, é assim a alegria que eles fazem na ala infantil aqui do Hospital Napoleão Laureano. O projeto foi criado por vocês dois, por esse casal, Raquel e Merlânio, há 20 anos. O que é que levou você a criar esse projeto Boneco de Lata? Rapaz, foi de fato o desejo de ajudar, a gente sentir esse desejo de fazer o bem ao próximo, e a gente encontrou aqui, naquela época não era como hoje não, hoje vem visita, traz comida, traz coisas, naquele tempo não tinha, era só as crianças ali sofrendo, era lá em cima, não tinha esse espaço, era muito triste, aí depois a gente veio com o violão, começou e nunca mais... 20 anos. Há 20 anos. Vou falar com Raquel também, e Raquel participa desse projeto. E aí, Raquel? É uma alegria muito grande esse projeto para nós, porque é a vivência da solidariedade. E a gente junto, ninguém faz nada sozinho. Somos uma equipe que trabalhamos com o bem. E o melhor de tudo isso é a gente saber que a gente às vezes pensa que vem doar, mas a gente vem receber muito mais. Que a alegria é muito grande de poder enxugar as lágrimas dos outros. E aí com certeza a gente não tem tempo para chorar. Eu sou estrangeiro, sou italiano. Você também faz um trabalho aqui? E cada semana, junto com ela, a gente vai dando uma sorrisa, porque acredito que a sorrisa é o melhor remédio para este mundo. É uma experiência única. A gente, cada terça-feira é um dia diferente, nunca se repete, é sempre energias que nos beneficiam e a eles também. Logo ao começar o dia, um sorriso de alegria, Deus cura o corpo e o coração. Coração do Boneco de Lata. Eles lançaram um livro no início desse ano, não foi? Foi para comemorar os 20 anos de trabalho aqui na pediatria, juntamos as histórias com as mães, com os médicos, com as crianças, e fizemos esse livro, que é o Coração do Boneco de Lata, e toda a renda dele a gente reverte para as despesas que a gente tem aqui no trabalho do Boneco de Lata. Toda a renda é revertida para o hospital, para os trabalhos que a gente faz na ONG Donos do Amanhã, na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então a gente convida todo mundo que puder colaborar com o projeto, que possa adquirir o livro e possa se emocionar, porque são histórias abençoadas. Tem um telefone para contato, um número que as pessoas que estão assistindo possa ligar. É o 083 99922 9660. Aqui a gente tem uma turma dando um ótimo, um maravilhoso exemplo do bem. E agora,
Com alegria! Eu acredito na força do amor, eu acredito no renascer da flor. Acho bonito A luz do teu olhar, o teu sorriso é a felicidade que eu preciso. caminho Pra para chegar no paraíso, pra gente se encontrar. Eu estive lá, realmente eu vi lá na ala infantil do Hospital Napoleão Laureano. O fato é o seguinte, minha gente, para quem nunca foi no Hospital Laureano, preste atenção. E para quem não tem nenhum parente que tenha esse problema de saúde, né, que é a questão do câncer, você não imagina como as pessoas sofrem, as famílias que estão lá, entendeu? E a gente vai vendo, a gente valoriza mais a vida. Esse pessoal que está fazendo um trabalho lá, levando alegria. Porque as crianças inocentes, elas não entendem bem que estão em tratamento do câncer, elas não entendem, não têm a noção, não é, do problema de saúde, não é? E aí eles levam alegria, tentam amenizar a dor e o sofrimento dos pais que estão lá acompanhando, né? E das crianças também. Então, parabéns a esse grupo aqui, o chamado Boneco de Lata. Eles deram o nome Grupo Boneco de Lata. E eles fazem lá esse trabalho espontaneamente. Isso é muito bacana e muito gratificante. Aquele livro que eles vendem, o livro, olha o telefone para quem quer comprar o livro, que eles arrecadam dinheiro até para o projeto. Olha, o número é 99, tá aqui, 99, deixa eu vir mais perto aqui, 9922 9660. 9922 9660. 9922 9660. Um abraço para essa família, para esse casal e para quem participa desse projeto Coração de Boneco de Lata. Bacana demais, viu? A gente vai conhecer agora. Atenção. Então, para a gente encerrar, agradecemos imensamente, não é, a esta instituição pela oportunidade de podermos mostrar um pouco do nosso projeto, mas o exemplo maior que aqui deve ficar para cada um de nós é o nosso modelo e guia, o Mestre Jesus de Nazaré. Ele que nos ensinou a amar, a servir a todos em humanidade e que sejamos voluntários de alguma causa, que possamos fazer o bem em qualquer instante, que possamos optar sempre para pensar, falar e agir com o bem. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele tem uma mensagem que ele diz assim: a oportunidade de trabalhar é uma bênção, a possibilidade de servir é um obséquio divino, a hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa, o chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada. São apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Agradecemos em nome dos Bonecos de Lata e muita paz a todos.